Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos, sou palestrante espírita na cidade de Jundiaí. Quero dizer para vocês, quem me conhece já viu meus olhos aqui, ó, dá pra ver? Não as rugas, tá, gente? Eu sempre falo que eu não sou médium ostensiva, ou seja, eu não vejo espíritos, eu não escuto espíritos, não consigo senti-los de uma forma clara. Mas quando eu faço os estudos, em algum momento eu sempre sinto e já senti a presença da espiritualidade. Para mim é sempre muito emocionante e eu espero que vocês estejam também percebendo que os seus mentores estão com vocês. Dito tudo isso, apresentada, enrolei para vocês chegarem, falei como estou me sentindo, vamos fazer a nossa prece para que a gente possa fazer o nosso estudo no tempo melhor possível, falando tudo o que é necessário, tudo bem? Então vamos lá, sentar confortável, como vocês preferem, luz acesa ou luz apagada, com copinho de água ou sem copinho de água. Para quem não sabe, a água é um veículo muito adequado para a espiritualidade medicar a cada um de nós naquilo que é necessário. Então, e aí a gente relaxa e diz assim, abre o coração e diz assim, para Deus, o nosso Pai, estar presente em nós, para que nós estejamos presentes nele. Convidamos Jesus, o nosso irmão mais velho, o nosso irmão que mais fez por esta humanidade, que ele possa estar presente em nossos lares, na nossa vida, no meio da nossa família, e que os bons espíritos, a começar pelos nossos mentores individuais, esses espíritos que são mais evoluídos que nós, que vêm desde antes do nosso nascimento nos acompanhando, protegendo, inspirando, ajudando, enfim, fazendo todo o possível para que nós consigamos vencer as provas e as expiações às quais nos predispusemos a viver. E também os espíritos familiares, os espíritos simpáticos a esse estudo, às nossas atitudes, atividades, pensamentos, enfim, que todos possam estar conosco nesta noite, que todos possam sintonizar nós e eles numa só luz, numa só egrégora de amor, de paz, de tranquilidade e de capacidade de compreender a importância do que estudaremos. E certos de que Deus nunca, jamais desampara, que Jesus cumpre a sua palavra de estar entre aqueles que se reúnem em seu nome e com a certeza da proteção dos bons espíritos, nós damos por iniciado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Ai, gente, vamos lá? Vamos estudar um pouquinho? Então, para quem chegou aí depois um pouquinho, já coloquei antes o nome da nossa conversa, é um tema da doutrina espírita, se trata da paciência, obviamente, mas eu chamei de tenha a santa paciência, porque é o que nós precisamos ter. Eu começo com uma frase de Jesus citada por Lucas no capítulo 2, versículo 19, que diz o seguinte: é na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. Agora há pouco eu estava respondendo uma mensagem, antes de me preparar aqui, que normalmente, há bastante tempo, se eu fosse responder aquilo, eu teria ficado com taquicardia, nervoso, teria respondido achando que estou sendo educada e depois de mandar, diria, meu Deus, como eu fui grossa, como eu fui seca. O tempo, o exercício, o trabalho de autoconhecimento, a reforma íntima, tudo isso faz com que nós vamos amadurecendo. E eu amadureci, então eu não fiz isso que eu teria feito há 15 anos, tá? Talvez há 10 anos. Não fiz. Respondi de um jeito que me deram um retorno dizendo, puxa, que legal a sua resposta. Você esclareceu numa situação difícil e essa situação ficou tranquila. E eu fico feliz de ter amadurecido um pouquinho para isso. Por que eu estou comentando isso depois de dizer que é na nossa paciência que a gente ganha a alma? Por quê? Porque se nós não respirarmos fundo e não tivermos um pouquinho de paciência, de tranquilidade e dissermos, espera aí,
Eu não vou me manifestar enquanto meu coração está em desarmonia e desequilíbrio, eu vou fazer errado. E quantas vezes no nosso cotidiano as coisas dão errado porque a gente diz não suporto e sai para cima. Então nós não podemos agir dessa forma. E os dias atuais, a vida no planeta Terra, a vida no Brasil, a vida em geral, em 2020, no século 21, no tempo de modificação do planeta, de mundo de expiação para mundo de regeneração, óbvio que tá difícil, porque nós estamos aqui sendo testados até o último dos últimos segundos da nossa existência para mostrar se nós somos joio ou trigo, se nós estamos produzindo trigo ou estamos produzindo joio, se seremos aproveitados para o bem ou seremos enrolados em feixes e jogados para queimar. Como espíritos não, na simbologia da parábola, mas como espíritos, qual é a escolha, qual é a decisão que nós estamos fazendo? Então, a gente não quer ganhar a alma. Eu acredito que vocês, no domingo à noite, Dia das Mães, aliás, feliz Dia das Mães para todas as mãezinhas que são mães biológicas, mães adotivas, mães avós, mães tias, mães pais, mães amigas, enfim, porque nós temos muitas mães na nossa vida que são as pessoas que nos amam incondicionalmente. Enfim, fecha parênteses. Então nós, num domingo à noite, num Dia das Mães, estamos aqui reunidos no Facebook, numa live, para escutar uma mulher que muitos de vocês nem conhecem pessoalmente, falando rápido e dizendo um monte de coisa que a espiritualidade nos mandou através dos estudos da doutrina espírita. Então nós estamos sim interessados em mudar, nós estamos sim interessados em ter paciência e para vencer. E é sobre isso que nós vamos conversar. Bom, o que é paciência? Vocês já procuraram no dicionário ou só sabem pela experiência? O dicionário diz o seguinte, que paciência é resignação. Ah, certo. Resignar como é difícil, mas sim, paciência é resignação. É suportar o mal ou o incômodo sem reclamar. Mas eu não posso reclamar, Vânia, com tudo isso que eu vejo? Gente, existe uma diferença entre fazer uma crítica construtiva a qualquer sistema, dizendo vou contribuir para mudar isso, eu preciso reconhecer aquilo que está errado, e ficar lamuriando e criticando e dizendo que ninguém presta e ninguém faz. E muitas vezes até Deus entra na nossa frase, aí Deus não está nem olhando por nós. Mas não, a paciência é suportar males e incômodos de uma forma que a gente não esteja só meramente reclamando, só se queixando. É perseverança. Paciência não é desistir e aceitar que a coisa aconteça de um tempo indeterminado. É perseverança, mas é uma perseverança tranquila. E diz mais o conceito da palavra, que tranquilidade, que paciência é tranquilidade com que se espera aquilo que está demorando. Tá demorando, não tá? Amor implantado, paz na humanidade, respeito mútuo, tudo isso não está demorando? Ah, está. Mas a pessoa paciente é a pessoa que vai perseverar sabendo que agora o que não dá para ser feito, não dá para ser feito. Então ele se resigna, mas ele não desiste e ele continua de uma forma tranquila nessa perseverança para conseguir aquilo que almeja. Diz Emmanuel, paciência é a capacidade de verificar a dificuldade, de analisar uma situação, uma dificuldade ou um desacerto, uma diferença nas engrenagens do cotidiano, na vida de cada um de nós, buscando solução do problema ou transposição do obstáculo. Significa, como é que eu passo por esse obstáculo que está me atrapalhando? Tem uma pedra no caminho, o que eu faço? Eu travo, eu dou a volta, eu pulo, eu quebro, o que eu faço? Como eu vou fazer? É a transposição do obstáculo. Sem toques de alarde, aquele sensacionalismo, aquele estresse escandaloso e sem farpas de irritação. Quando eu dei o meu exemplo agora há pouco, falando que há 10 anos ou 15 anos eu teria agido diferente na situação que eu mencionei, é porque eu
Sim, tinha uma conduta irritável. Eu tinha qualquer coisinha que me desequilibrava, me tirava do eixo, a minha resposta era na base da irritação. Claro que essa é uma imperfeição que eu ainda luto. E eu tenho certeza que muitos de vocês também lutam. E nós estamos muito, muito, muito intolerantes e muito impacientes. Mas diz ainda Emmanuel em continuidade: paciência não é conformismo, não é aceitação plena, cega e diz, tá bom, não dá pra ser, então não vai ser, vamos deixar por isso mesmo. É serenidade, é calma, não é aprovação ao desequilíbrio. Quando Jesus fala para não julgar, ele está dizendo para não julgar avaliando a conduta do outro, dizendo que ele está errado, está certo, mas nós sempre julgaremos as situações. Deixar de julgar o outro, a pessoa, mas o fato. Tá errado, tá errado. Eu preciso saber se está certo ou se está errado para saber se eu quero ir naquela direção ou não. Que exemplo darei ou não em relação a isso? Então, não é conformismo, é serenidade, é calma, sem aprovar desequilíbrio. Diz mais Emmanuel que é compreensão. Paciência é compreender, é entender, mas não é dar liberdade para que os outros abusem de nós ou de alguma circunstância. Então, veja que existe uma linha tênue entre a paciência, a resignação, a perseverança tranquila e do outro lado o comodismo, o abandono de todas as forças que nós temos para transformar, aprimorar, melhorar uma circunstância, uma situação, uma problemática. Não é a mesma coisa, mas essa linha tênue entre os dois precisa ser analisada e conhecida por nós. E nós só vamos perceber isso no nosso cotidiano se fizermos autoanálise, se tivermos paciência também conosco, mas perseverarmos na luta contra as nossas imperfeições. Diz Emmanuel ainda, é harmonização, é ajuste, mas não é delinquência, não é mais crime. A gente não tem que resolver as coisas na base da agressão, da violência. É tolerância, é brandura, não é legitimação, ou seja, não é a justificativa de um erro deliberado. Meu filho, que tem 19 anos, sempre escutou eu falar que o que era certo, o que era errado, o que era valor moral, e eu sempre disse a ele o seguinte: meu filho, eu vou sofrer muito se você fizer alguma coisa errada e por isso você for preso, mas eu não vou te tirar da cadeia. Eu vou arranjar um advogado para você ter uma pena justa. Vou te visitar. Claro, gente, que se isso acontecesse de verdade, e tudo indica que não vai acontecer, eu espero muito que não aconteça, porque meu filho tem boa índole, embora seja muito bravo, ele sabe que eu tentaria fazer isso. É difícil para uma mãe? Claro que é difícil para uma mãe fazer isso que eu acabei de falar. Mas e qual é o certo? Se uma pessoa erra deliberadamente, na desculpa da paciência e da tolerância e da brandura, eu não vou também apoiar a justiça, é certo? Percebem como é tudo muito... as virtudes são muito conectadas, muito interligadas? Então, Emmanuel nos dá estes alertas. O Evangelho segundo o Espiritismo fala para nós sermos pacientes, porque paciência também é caridade. Acreditam nisso? Que paciência também é caridade? E aí ele vai falar no texto que eu recomendo, leitura, obviamente, pega lá, Evangelho segundo o Espiritismo, sumário, paciência, vamos ler o texto inteiro, não vou ler para vocês tudo, mas ele vai falar dos exemplos de Jesus e vai falar por que paciência é caridade. Mas ele está falando aqui, eu trago isso, que é caridade porque para fazer o bem é preciso de paciência. E não é só um bem material, é o bem moral, é o bem que é espiritual. Quantas vezes a gente tem que ter a paciência de escutar alguém que a gente não tinha tanto tempo ou tanta vontade de escutar? É um mero exemplo, outros vocês podem presumir.
Então, e sim, a paciência é caridade. E aí o Evangelho nos alerta para o seguinte: se nós prestarmos atenção, se nós nos atentarmos para os deveres que nos são impostos e para as consolações que nós recebemos no nosso cotidiano, na vida. Vou dar uma forma melhorzinha de explicar. Coloca num papel 5 itens de um lado e 5 do outro. Quais são os meus problemas, quais são as coisas boas que tem na minha vida. É isso mais ou menos que ele está dizendo. Se nós conseguimos avaliar os deveres que nós temos, as obrigações, os problemas, e do outro lado as consolações, o apoio, as alegrias, etc., nós vamos reconhecer, diz aqui, que nós temos muito mais bênçãos do que as dores que nós sentimos, que nós vivemos. Eu sei que existem pessoas que sofrem muito, dores que nós muitas vezes, eu, talvez vocês, não suportaríamos, mas cada um pegou a cruz que podia carregar. Isso é muito importante da gente saber, da gente lembrar. Nós só pegamos a cruz que dá para carregar, que cabe nesses ombros. Bom, tem muita gente que tem muito problema e ele vai dizer, não, eu tenho muito mais problemas, muito mais sofrimento, muito mais dificuldade do que consolação. Mas se nós pararmos para analisar de verdade, tem uma lista imensa de coisas boas que acontecem na nossa vida. E isso é para que a gente tenha coragem de continuar lutando, enfrentando, superando e continuar desenvolvendo virtudes, inclusive da paciência para conosco e para com o próximo. E aí o Evangelho, isso não é só essa hora que o Evangelho, que a doutrina espírita fala mais ou menos isso, não com essa mesma expressão, mas ele diz assim, neste caso, o fardo, o peso, o que nós carregamos, parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. O que significa? O que é a fronte? Curvar a fronte, olhar para o chão. Quando nós nos curvamos, quando curvamos a fronte, o peso que está aqui, suponham que nós estamos carregando uma grande caixa, uma grande mochila. Quando a gente verga para o chão, o peso que está equilibrado nas nossas costas vem todo para frente e nos leva a ter uma tendência a cair. Quando nós erguemos o corpo, esticamos, erguemos a fronte, o que acontece com esse peso? Ele fica equilibrado, a gente tem força para carregar. Ninguém carrega peso muito tempo e sem se arrastar se não estiver olhando para frente e para cima. Se a gente estiver olhando para o chão e estiver cabisbaixo, nós temos mais dificuldade. Interessantemente, eu não tenho estudos nem na psicologia nem na neurociência, eu acho, que seria a área, mas dizem que nós temos áreas do nosso cérebro, dizem não, eu sei que é fato, só não sei explicar cientificamente, que nós olhando para lados, nós estimulamos, por exemplo, áreas do cérebro diferentes. Então se fala que quando você olha para a direita, você ativa o lado esquerdo, o hemisfério esquerdo do teu cérebro e assim por diante e vice-versa. Tem uma tese, eu não saberia dizer quanto essa tese é comprovada, mas até onde eu entendo é comprovada. Todo mundo que olha para baixo, focaliza para baixo, gente, ressalve se for erro meu, tá? Mas vale a pena pensar nisso. Ele tem uma ativação cerebral de regiões que entram em tristeza, em depressão, em memórias negativas. Então, essa tese tem uma outra teoria inversa. Se você olha para cima, para frente, você ativa áreas diferentes. Você já viu alguém cantando feliz olhando para baixo? Duvido. Cantem vocês um dia que vocês estão felizes, tenta cantar assim. Não vai sair voz, não sai alegria, não sai motivação. Então, o que o Evangelho está dizendo para nós
lá no final do século XIX é o seguinte: ânimo, gente, ânimo, bota esse rosto pro céu, bota esse pensamento pro alto, ergue esses ombros, esse peso aqui dá para carregar. É isso que ele está dizendo. O Cristo, o Jesus, é o modelo que a gente tem. Eu sei, imagino que alguém pense assim, porque eu já pensei assim muitas vezes e me vigio para não cair nisso de novo. Diz assim, claro que ele é meu modelo, mas puxa, vocês vão querer que eu seja que nem Jesus? Vamos escolher um carinha mais perto aí? Sei lá, alguém, talvez, Francisco de Assis? Não. O cara que fez aquela prece linda, né? Fazei-me um instrumento de vossa paz. Não, eu também não sou capaz. Vamos tentar alguém mais recente? Gandhi, talvez. Não, Gandhi que conseguiu libertar um povo inteiro com um projeto de paz. De paz? Não, esse também não dá. Vou mais pra perto, um pouquinho. Chico Xavier desencarnou não faz muito tempo não, né? Assim, foi, sei lá... dá pra encarar? Mas ele era médium, eu não sou. Não, vamos excluir a parte da mediunidade dele. Vamos falar da parte de amor, de caridade, de paciência, de tolerância. A gente fala, é difícil, né? Dá pra ser igual a Chico? Nós não conseguimos. Mesmo assim, Jesus é o nosso modelo e existem outros modelos que também se inspiraram em Jesus ou na conduta que Jesus provou para nós aqui na Terra, que é possível vivenciar, experimentar, e a gente tem que dizer assim, ok, é minha meta. Não quer dizer que sou ou que serei amanhã igual a Jesus, mas que é a nossa meta. É a nossa meta. Então Jesus é o nosso modelo, diz o Evangelho. Ele sofreu mais que todo mundo nessa terra. Se vocês pensarem o que ele passou, pelo tempo que ele passou, é muito sofrimento, porque ele teve que descer dos lugares, a gente fala descer, mas universo, né? Nós estamos no meio do universo, tudo é universo, mas ele teve que descer na Terra e enfrentar uma humanidade atrasada há mais de 2000 anos. Se está atrasada hoje, 2020, imagine o que era naquela época. Felizmente não tinha internet ainda naquela época, né? Porque era um pouquinho menos fácil de levar miséria, desgraça e briga e rancor e maledicência e mentiras e calúnias para frente. Mas existia muito mal e o ser humano era muito atrasado. Ele veio, fez o que tinha que fazer, deixou a sua mensagem e a sua mensagem chegou para mim, chegou para vocês. Então ele fez tudo isso sem precisar passar e a gente passa o que a gente merece. A gente passa aquilo que a gente construiu. Nós vivenciamos aquilo que nós escolhemos viver. Então, nós temos passado para espiar, temos futuro para fortalecer as nossas virtudes, nos converter, e ele não tinha nada disso. Então, o sofrimento dele foi muito maior que o nosso. E mesmo assim, ele teve paciência. E mesmo assim, o evangelho de ser de pacientes e ser de cristãos como Jesus representou o que era possível fazer. E aí eu trouxe uma frase que não é religiosa, não é espírita, mas é de um personagem chamado Malbataan. Por que eu chamo de Malbataan? Porque se sabe que não era o nome verdadeiro, era um pseudônimo. E aí Malbataan disse a frase que eu vou repetir literalmente, textualmente agora. Um insulto é como a lama que cai em nossa blusa. A lama pode ser retirada facilmente com uma simples escova quando já está seca. Deixa secar primeiro. Por que, Vânia, essa frase depois de falar do exemplo Jesus e tratando de paciência? Óbvio, tenho certeza que vocês entenderam. Deixa secar a raiva. Deixa secar a intolerância, deixa secar o julgamento, deixa secar a raiva, deixa secar os teus maus sentimentos, para que quando você respirar fundo, acalmar, você puder passar aquela escovinha e ver o que ficou de verdade de mancha. E aí você vai resolver aquele problema e não a lama
toda e não o problema todo. É muito importante. Se vocês, por exemplo, nós estamos aqui fazendo nossa exposição, né, nossa troca aqui de energia e de conhecimentos pela internet. Daqui a pouco vocês podem sair daqui da palestra e vão chegar e vão ver algum post que vocês não gostam e que pode deixar vocês nervosos, irritados. Sabe o que vocês vão fazer? Deixar secar. Ah, Vânia, dá para dar um exemplozinho um pouquinho mais espírita? Dá. Bebe a água da paz de Chico Xavier. Para quem não conhece, quando ele tinha problemas e ele pede conselho para a mãe dele diz: Chico, meu filho, tem um remédio tão simples para você solucionar a sua dificuldade, bebe a água da paz. E ele vai procurar na farmácia, ele vai procurar na outra farmácia, não encontra, pede para amigos que vão para outra cidade ir buscar, não encontram, aí a mãe volta para ele, já desencarnado, obviamente, no mesmo lugar onde ele se encontrava, embaixo da árvore, e ela diz: meu filho, o que foi? Mãe, eu não encontrei a água da paz. Mas meu filho, é tão fácil, vai na cozinha, pega um copo d'água, enche, põe a água na tua boca e não engula enquanto não passar a vontade de responder. A minha técnica para a parte escrita, e eu já uso essa técnica pessoalmente, assim, ao vivo eu falho, tá? Eu tenho que admitir para vocês que eu falho, mas eu exercito. A parte escrita, o que eu faço? Alguma coisa me deu, sabe aqueles 5 minutos de irritação? Eu começo a escrever, escrevo no Word, eu não escrevo na rede social, eu escrevo no Word, aí eu leio, falo, aqui ficou grosso demais, aqui deu a entender uma coisa que eu não estava querendo dizer, vou reescrever esse trecho, não, tá muito comprido, ainda está parecendo um tanto áspero. Os meus textos, mesmo os mais compridos, eles foram muito lidos, muito relidos, muito enxugados, e eu coloquei neles todo o meu esforço, toda a minha vontade de fazer da situação a melhor solução e o melhor esclarecimento, para que eu não carregue mais uma pedra no saco de problemas que eu criei no meu passado e que eu tenho que ir me livrando no decorrer das minhas melhoras do meu progresso. É isso que eu estou falando para vocês. Vamos ter que trabalhar um pouco mais a nossa tolerância, a nossa paciência, a nossa perseverança tranquila e a resignação daquilo que não dá para ser feito imediatamente. Gandhi, que eu mencionei agora há pouco como um dos nossos possíveis exemplos de vida, ele disse o seguinte: não violência e covardia são termos que se contradizem. É estranho, mas é verdade. Eu não ser violento contradiz com ser covarde, porque ele explica assim: a não violência é a maior das virtudes. Eu não quero agredir, eu quero ir com calma, eu quero ser pacífico, eu quero ter gentileza, eu quero tratar o outro como eu aprecio ser tratado. Enquanto a covardia é o maior dos vícios, porque o covarde permite que o mal aconteça. O covarde deixa a coisa circulando à sua volta e fica numa posição justificada pelo medo, ou pelo não vou me incomodar, ou pelo comodismo, e deixa tudo piorando. Quantas coisas pioram na nossa vida por causa de covardia? Nós temos que ser o quê? Não violentos, mas não temos nunca que ser covardes. Quero contar uma historinha para vocês. Essa historinha se chama Regresso ao Lar. Eu vou aqui dando uma olhadinha, porque ela tem uns detalhes e eu quero apontar os detalhes direitinho para vocês. Tinha um casal de missionários que trabalhou por muitos anos na África. Vocês devem conhecer, talvez, alguns irmãos evangélicos, principalmente, eles costumam fazer missões fora do país de origem. Eu mesma conheci um casal que há 1 ano e meio, mais ou menos, foi para a África para fazer a sua missão lá. Então esse casal foi fazer a sua missão na África e ficou muitos anos a ponto deles envelhecerem lá. E aí eles estavam retornando
para Nova York. É um conto americano. Para Nova York para eles se aposentarem. Então eles tinham terminado sua missão e eles estavam voltando para sua terra natal. Bom, claro que fazendo a missão lá e não estando trabalhando na terra de origem, eles não tinham aposentadoria, tudo que eles recebiam era dedicado a esse trabalho de caridade que eles faziam, então eles tinham idade, não tinham nada construído em Nova York, já por causa desse trabalho todo, desse desgaste e da falta de dinheiro, eles já estavam adoecidos, sem muita saúde, enfim. Eles vieram meio cabisbaixos, sabe? Apesar dessa missão ser uma missão religiosa e eles terem fé em Deus. Bom, eles se sentindo assim, tanto quanto derrotados, meio cansados, pensando o que nós vamos fazer da nossa vida justamente agora que estamos doentes, sozinhos, envelhecidos e não temos nenhum sustento, né? Guardamos tão pouco para a gente continuar a existir. No navio em que eles voltavam da África para Nova York, eles perceberam que eles estavam embarcados no mesmo navio que o presidente dos Estados Unidos, chamado Teddy Roosevelt. E esse Teddy, o Roosevelt, ele gostava muito de caçadas, então ele estava voltando de uma caçada na África, uma caçada de muito sucesso. E claro, o que acontece quando aparece alguém famoso? Pode ser o presidente, pode ser um cantor, pode ser algum ídolo nosso, todo fica alvoroçado, todo mundo puxando o saco, todo mundo querendo estar perto. Hoje tem o selfie, né? Mas naquela época também tinha essas coisas, só não tinha selfie. Daí, por causa disso, é claro que o desconhecido casal de missionários, ninguém dava atenção para eles. Quem que ia dar atenção? Vamos supor que o Ted não estivesse lá. Possivelmente alguém sentaria do lado deles e dizia: e vocês, estão voltando de férias? Não, a gente estava numa missão. Nossa, que trabalho lindo, né? Não, ninguém estava preocupado com o casal. Eles estavam lá sem nenhuma atenção, observando toda a atenção que o presidente dos Estados Unidos recebia. Bom, o navio ia e o casal lá, cabisbaixo, triste, caído, até que o velhinho, o marido, chega para a esposa e fala um tanto quanto chateado, dizendo assim: olha, tem coisa errada, sabe? A gente deu a vida inteira por esse trabalho, nós deixamos de viver a nossa própria vida, deixamos de construir uma terceira idade, uma velhice tranquila, ter como viver com tranquilidade, e o cara vai lá, o presidente vai lá na África para caçar e volta como se fosse um verdadeiro herói. Isso daí não tá certo, ninguém se importa conosco, como é que pode depois de tanto tempo? E aí a mulher dele diz assim para ele, um casal que tinha fé, e ela não queria deixar o marido desse jeito, né? Fala assim: meu marido, a gente não pode ficar se sentindo desse jeito, pensa diferente, vamos tentar pensar de uma outra forma. Daí o marido fala: não, eu não consigo entender, não parece justo, eu tô muito triste, tô muito decepcionado. Bom, navio para em Nova York, tem até faixa de boas-vindas para o presidente dos Estados Unidos, mas é óbvio, não tem nada para o casal de missionários. Os prefeitos, as autoridades, todo mundo aguardando Teddy Roosevelt, nenhuma viva alma aguardando o casal que tinha dedicado a sua vida. Nos jornais, as manchetes pela caçada do Teddy Roosevelt, nenhuma palavra das décadas que aquele casal trabalhou. Ninguém notou, ninguém percebeu. E aí, eles desembarcados, já chegando no cantinho que eles resolveram, que eles conseguiram para eles morarem, o homem, muito aborrecido ainda, muito decepcionado ainda, ele fala para a mulher dele assim: eu não concordo com isso. Deus não está nos tratando de uma maneira justa. Vocês já pensaram que Deus não trata vocês de uma maneira justa? Pois é, acho que todo mundo já pensou. Se não tiver uma fé sólida, se não tiver compreensão de como é que Deus nos ama e como é que Deus nos ajuda, a gente já pensou. Bom, ele falou: Deus não está nos tratando de uma maneira justa, eu estou muito aborrecido e não concordo com tudo isso que eu vi. A mulher, mais uma vez, tentando pacificar e acalmar a situação,
diz assim para o marido: vai para o quarto, por que você não vai lá para o quarto? E ore, vai lá e reze, converse com Deus. E os evangélicos têm uma característica que eu acho muito interessante e muito positiva. Eles dizem: Deus falou comigo. Né? Nós espíritas não temos esse hábito de dizer. A gente parece que não consegue ver a ponte que existe entre o nosso coração e a divindade. Bom, eles dizem: vai lá e conversa com Deus, fala com Deus sobre isso. Aí o homem foi. Não demorou tanto tempo quanto a gente possa pensar. Ele vem de volta com outra face, com outra energia, com outro olhar. E a mulher estranhou porque ele foi e voltou tão rápido. E aí ela diz para o marido: querido, o que aconteceu? O marido responde assim: Deus me tranquilizou. Contei o quanto eu estava aborrecido ao ver a grande festa feita para o regresso do presidente ao lar e, em contrapartida, ninguém nos esperar e ninguém nos reconhecer. E quando acabei, disse ele, foi como se ele colocasse a sua mão sobre o meu ombro e simplesmente dissesse: mas vocês não voltaram ao lar. Ted Roosevelt voltou ao lar. Eles não. Pessoas de fé que estão aqui de passagem, que têm a consciência de estar aqui de passagem, pessoas que têm noção de que isso aqui que nós vivemos não é para sempre, que nós estamos na escola da vida, que nós estamos nos trabalhando para voltarmos para casa. E quando voltarmos para casa, aí sim, aí nós teremos recepção. Muitas vezes nós acordaremos ou dormiremos no nosso dia difícil e diremos assim: meu Deus, por que é assim? Meu Deus, por que não foi de outro jeito? Por que está tão difícil? Por que você não trabalha, não nos ajuda? Por quê? E nós ficamos aborrecidos, chateados, entristecidos, desanimados, decepcionados, muitas vezes raivosos, muitas vezes questionamos a nossa fé e a gente não pensou no principal, que nós não voltamos para casa ainda. Aqui é só uma pousada. Então, em todos os aspectos da paciência, diz-nos o Evangelho, recordemos Jesus. Ele, o Mestre, foi no mundo o paradigma, o nosso maior modelo, o nosso maior exemplo de virtude da paciência. Mas ele não se conformou. Ninguém pode dizer que Jesus foi conformista. Ele fez o que tinha que fazer para mudar o quadro que ele viveu, que ele viu e que ele sabia que não era correto. Nunca se apassivou, nunca ficou passivo diante do mal, conquanto ele suportasse as manifestações desse mesmo mal, fazendo de tudo, através de todos os meios que ele tinha, para renovar o bem que estava sufocado, adormecido. E, em lhe lembrando a sinceridade e a franqueza, frase esta, tô apagando a minha... porque eu não consigo acompanhar aqui. E em lhe lembrando a sinceridade e a fraqueza, não nos será lícito, permitido, correto, esquecer que o Cristo se revelou tão paciente que ele não hesitou em regressar depois da morte ao convívio das criaturas humanas que o haviam abandonado. Esse texto que eu meio li, meio remendei aqui para vocês, é de Emmanuel. E o que ele está dizendo é o seguinte: Jesus via as coisas erradas e ele tinha paciência, mas ele nunca se conformou com o mal que viu. E ele trabalhou para converter o mal em bem. E ele foi tão paciente, ele foi tão tolerante e ele tinha tanto amor que ele, mesmo sem precisar, e mesmo depois da morte física, ele voltou para nos dizer que a vida continuava e que lá do outro lado nos esperava, nos aguardava e vai nos aguardar como a recepção muito melhorada
que Teddy Roosevelt recebeu em Nova York. Nós precisamos entender que a paciência é necessária. E lembrando que hoje é Dia das Mães, lembrar que muitas mãezinhas têm muita paciência. Então, se a gente não tem mais outros modelos para ter, não vamos pensar nas broncas, nem nas brigas, mas na paciência amorosa de cada mãe, que cada momento repete o seu amor, repete o que tem que falar para ajudar, para corrigir, para orientar, para dirigir aquele serzinho, que muitas vezes é um serzão já maduro, adulto, das nossas vidas. Então, gente, vamos ter essa santa paciência para continuar vivendo aqui na Terra nos dias que Deus achar que são os necessários para a nossa existência. Tenho certeza que, apesar de cansativo para nós, apesar de doloroso e sofrido para muitos, apesar das dificuldades, a maioria de nós não quer ir embora, mas nós iremos. E no dia que formos, que estejamos tranquilos quanto à nossa consciência. Tudo que passou de errado dá para ser corrigido, dá para ser reformado. Todas as nossas imperfeições podem ser transformadas, amadurecidas em virtudes. E a paciência é a força que vai nos ajudar a não atropelar as coisas e não fazer com que aquilo que é boa intenção em nós se transforme num caos, porque nós não esperamos um pouquinho mais para tomar decisões e atitudes, porque nós não resignamos, mas não perseveramos e também confundimos paciência com comodismo, com acomodação inativa. É o meu convite, esse o material que eu achei por bem trazer para vocês nessa noite e que eu espero que tenha tocado os seus corações. Nesse momento a gente encerra essa parte e vamos de novo sentir o nosso coração se abrindo para Deus, para Jesus, para os bons espíritos que estão aqui conosco, para que eles, todos nós juntos, né, eu, vocês e esses seres do outro lado da vida, todos nós possamos vibrar pelo nosso planeta, pela paz e pela paciência, pela tolerância e pelo amor, pela bondade e pela coragem, pelo que é correto, pelo que é certo, pelo que é digno, pelos valores morais, pelo respeito, que nós possamos imaginar a nossa grande bola azul, essa nave que nos leva atravessando o universo, imaginá-la cheia de luz e de harmonia, porque é exatamente assim que a Terra está se encaminhando para ser. E que nós saibamos nesse momento, como nunca soubemos tanto antes, que está tudo correto e que vamos vencer todas as dificuldades. Que Deus abençoe a cada mãe, a cada filho, a cada ser vivo, natureza em geral, que abençoe cada lar, cada família, que vocês não adentrem no desespero, que vocês não esmoreçam, que nós tenhamos coragem de olhar no espelho e pensar, isso aqui é um trabalho de muito amor que Deus fez, tanto o corpo que sou, quanto a alma que sou, o corpo que tenho e a alma que sou. Então, vamos colocar fé, gente, porque nós temos sim força para vencer. Eu agradeço muito, desejo boa noite, muita paz, muito amor, muita luz, muita harmonia, tudo, não esmoreçam, tá bom, gente? Excelente noite, muita paz também para a semana de vocês. Eu vou encerrando por aqui. Boa noite, gente, fiquem com Deus.